No próximo dia 12 de outubro vamos ter novas eleições para a eleição do Presidente da Câmara, a Assembleia Municipal e também as Assembleias de Freguesia. Connosco temos Ricardo Araújo, candidato pela coligação Juntos por Guimarães, e começo por relembrar um bocado o seu passado, digamos assim, até este momento. Ao longo da sua vida tem passado por diversas experiências associativas, como é de conhecimento público, passou entre outras pela Movi Jovem, pelo Instituto Português de Desporto e Juventude. Penso que a sua primeira experiência no dirigismo terá sido como presidente da Associação de Estudantes da Escola Secundária Francisco Landa, em 1994 e 95. Depois passou também pelo Conselho Municipal da Juventude, presidente do CAR, Circular de Recreio entre 2000 e 2012, membro também do Conselho Vitoriano, vai diversificando a sua atividade entre 2012 e 2019, e membro da Comissão Executiva da Cidade Europeia de Desporto Guimarães 2013. Está como vereador na Câmara Municipal de Guimarães pelo Partido Social Democrata desde 2013 e é deputado na Assembleia da República desde 26 de março de 2024. A primeira questão é mesmo esta, ou seja, é esta experiência que o levou a assumir a candidatura a Presidente da Câmara? Boa tarde, em primeiro lugar. Queria cumprimentá-lo, agradecer o convite para aqui estar. E sim, eu tenho dito que recebi muito de Guimarães. Sou um filho desta terra, nasci, cresci aqui, estudei, vivo cá, aqui que tenho a minha família. E recebi muito, de facto, desta comunidade, deste concelho que tanto gosto. E acho que esta experiência cívica, associativa, política e, se quiser, também profissional, hoje me dá as condições e, se quiser, o dever que sinto de colocar à disposição de Guimarães esta experiência que fui adquirindo no plano local, mas também nacional e internacional. Sinto que posso dar muito de mim, desta experiência, ao serviço de Guimarães e ao serviço dos vimaranenses. Muito bem. Costuma dizer que existem dois PS, um do Toral e outro Santa Clara. Eu pergunto também se não há dois PSDs, sobretudo pensando nas clivagens que se verificaram a quando da sua candidatura à candidatura à Câmara Municipal e mesmo com a definição dos deputados à Assembleia da República. Neste momento, essas clivagens estão sanadas e existe só um PSD? Não, quer dizer, aliás, acho que agradeço a pergunta, mas... Pode não concordar com ela, como evidente. Não, eu com as perguntas concordo. Tenho é que responder e respondo com muito gosto. Eu fui candidato duas vezes a presidente da Comissão Política do PSD, amplamente apoiado pelo meu partido. E, portanto, o partido é um partido que está unido nesta candidatura. Diferenças de opinião em diferentes momentos da vida política e partidária, isso é normal. Haver essas diferenças de opinião perfeitamente legítimas. Agora, o PSD apresenta-se, deixe-me dizer, aliás, e já não é de agora, o PSD apresenta-se há vários anos com soluções que apresenta aos vimaranenses, que são soluções estáveis, amplamente apoiadas pelo partido e que hoje extravasam muito esses apoios do partido. Portanto, o partido está completamente unido, coeso em torno desta candidatura. Isto não significa que um partido grande como é o PSD que haja unanimismo. Não é isso e é normal que haja diferentes opiniões no partido. Isso não tem nada a ver com aquilo que acontece no Partido Socialista, onde há claramente uma clivagem. Repara, houve duas eleições dentro do partido que foram concorridas, e isso também é a democracia a funcionar, mas foram concorridas. Houve listas em disputa, lideranças em disputa, não é? Nada disso se passou no PSD. Mas mais relevante ainda do que isso é efetivamente perceber que há dois partidos socialistas, o da Câmara e o do Toral, que têm sobre Guimarães, manifestamente, em vários momentos, divergido de opinião. E isso tem trazido consequências em desfavor do nosso Conselho. Portanto, o que se passa no Partido Socialista não tem nada a ver com o que se passa no meu partido. No Partido Socialista há efetivamente uma clivagem entre o Partido Socialista, se quiser,
antigo, que nós conhecíamos do passado e do presente, e um novo partido com outras pessoas, que também é perfeitamente legítimo, mas esse descontentamento, esse desconforto e esse prejuízo até para Guimarães tem sido muito evidente em diferentes domínios que, como tenho dito, têm até prejudicado Guimarães. A lista que apresenta para a Câmara Municipal também sofre uma remodelação profunda. Sim. Isso como é que podemos entender? Um sinal de vitalidade do partido? Sobretudo, Uma ruptura com o passado? não há ruptura nenhuma com o passado, pelo contrário, nós temos um legado e temos um passado de que nos orgulhamos muito e um passado, se quiser, até mais recente de que eu próprio faço parte e fiz parte. Eu fiz parte das candidaturas desde 2013 à Câmara Municipal, porque já estive na Assembleia Municipal bem antes, desde 1997, mas eu faço parte deste passado também mais recente. As candidaturas lideradas pelo Dr. André Coelho Lima em 2013, em 2017 e mais recentemente em 2021, do Dr. Bruno Fernandes, e eu era o número 2. E, portanto, eu faço parte com muito orgulho deste passado recente. Não há ruptura nenhuma, há uma renovação que é normal e natural. Aliás, o que eu quero destacar é precisamente a capacidade que o projeto que lidero, que, como sabe, agora não é só o PSD Exato. e o CDS-PP, a coligação, mas que hoje, como já disse, extravasa as fronteiras dos nossos partidos. Tenho muita gente a apoiar, pessoas independentes, mais à direita, mais à esquerda, muitos socialistas que não se revêem precisamente com o percurso mais recente do Partido Socialista e que me estão a apoiar com muito orgulho. E isto para dizer, eu quero destacar até a capacidade que nós tivemos de chamar gente que até não está muitas vezes ligada à política partidária. Repare, e a lista, sobretudo a lista à Câmara, é da minha inteira responsabilidade, inteira e exclusiva responsabilidade. Mas repare, deixe-me destacar, e o meu número 2, candidato a vice-presidente, é um homem que não tem filiação partidária, não tem sequer grande participação política nos últimos anos. É um independente, o Dr. Eduardo Leite, que fomos buscar à sociedade civil precisamente pela sua competência e reconhecimento social. É provedor da Santa Casa da Misericórdia, grande experiência no setor social, que para nós e para este projeto político é uma área importante. Tenho também na lista a doutora a professora Isabel Ferreira, uma ilustre professora académica, com grande envolvimento cívico, associativo, cultural no nosso Conselho e que também não tem ligação partidária ao PSD e ao CDS. É uma mulher, uma independente, com grande ligação à comunidade. E os restantes elementos são pessoas que, o que eu quero destacar é isto. Foi uma lista que foi constituída essencialmente a pensar na experiência, nas competências, nas áreas de conhecimento que eu acho que são importantes para a governação da Câmara Municipal. Portanto, não me rodeei das pessoas mais próximas do partido, não é isso. Não me rodeei das pessoas que têm pesos eleitorais diferentes dentro do partido e por causa dessa conjugação. Nada disso. Foi uma lista construída, e aí também é muito diferente, seguramente, do meu adversário, do Partido Socialista. Esta é uma lista que foi construída com base nas competências, no conhecimento que eu acho que são necessários para a governação da Câmara Municipal. Vamos passar para a área da governação e vamos falar então mais concretamente na área da habitação. Se nós consultarmos os dados do INE, nós verificamos que o preço mediano de venda de novas casas aqui em Guimarães passou de 1.263 euros em 2021 para 1.484 em 2024. Certamente que em 2025 o valor ainda será superior. Estamos perante um desequilíbrio entre a oferta e a procura, uma bolha imobiliária ou uma falta de estratégia de Guimarães para enfrentar este problema? Ou nenhum desses casos? Não, ou se calhar é uma conjugação de alguns desses fatores. Em primeiro lugar, dizer assim, o seguinte: infelizmente nós temos sido notícia nacional precisamente por sermos os campeões do aumento das rendas e do preço das casas, o que nos deve preocupar imenso. E eu creio que aqui a Câmara tem especial responsabilidade. E o Partido Socialista.
E porquê é que digo isto? Em primeiro lugar, há 10 anos atrás, o Partido Socialista vangloriava-se publicamente por ter reduzido em 20% os terrenos de construção para habitação. E isso, naturalmente, que reduziu o terreno disponível e contribuiu para um aumento do preço dos terrenos. O que depois, associado ao aumento dos preços da construção, leva ao resultado final de preços muito elevados no acesso à habitação, seja para o mercado de compra e venda, seja para o mercado de arrendamento. Portanto, esta é a primeira responsabilidade que é preciso dizer, que foi uma opção errada e uma política errada. Este novo PDM não tenta corrigir isso? Tenta, aliás, essa é a prova do erro do Partido Socialista, que é o mesmo Partido Socialista que 10 anos depois tenta corrigir esse erro. O problema é que a correção desse erro não é suficiente, porque este PDM devia aumentar significativamente o solo disponível para a construção de habitação e até de implantação industrial. E não o faz. Portanto, sim, o Partido Socialista reconhece o erro porque faz agora uma revisão do PDM em sentido contrário daquele que apresentou há 10 anos atrás, mas há 10 anos atrás fez isto e isto tem consequência nos dias de hoje. Segundo lugar, tem que haver um aumento da oferta pública de habitação. E eu tenho dito, nunca houve tanto dinheiro disponível em Portugal para a construção de habitação pública como nos últimos anos, através do governo e dos fundos comunitários que estão disponíveis. Ora, o que é que nós vemos? Vários concelhos a apostarem e a investirem na construção de habitação pública, de habitação também a preços controlados, direcionado para segmentos da população, aqueles que são mais carenciados, mas também para os jovens e para a classe média. Ora, o que é que aconteceu em Guimarães nos últimos 4 anos? A Câmara de Guimarães não construiu uma única habitação pública. Essa será a sua preocupação? Essa é uma das minhas 3 preocupações principais, não tenho a menor dúvida. E das minhas 3 prioridades. A habitação. Portanto, nós temos mesmo que construir mais habitação pública e temos de incentivar a construção a preços controlados. Temos que estabelecer um plano municipal para habitação direcionado também para a classe média e para os jovens, não esquecendo naturalmente já os protocolos que existem do primeiro direito para a construção de habitação para a população economicamente mais desfavorecida. Isso é absolutamente prioritário. Ora, o Partido Socialista na Câmara fracassou. Fracassou completamente nesta dimensão. Porque nós vemos aqui ao lado, ainda estes dias, eu vi a notícia da construção de quase 300 habitações aqui bem ao lado, no município de Famalicão, e pelo país fora temos municípios a construírem habitações públicas para segmentos específicos da população. Em Guimarães, a Câmara do Partido Socialista não conseguiu construir uma única habitação, apesar de já ter um protocolo com o Governo de cerca de 30 milhões de euros disponíveis. Não foram capazes. E, portanto, essa é uma prioridade, nós temos de construir habitação pública. E a terceira dimensão que eu quero referir é também porque nós só conseguimos resolver este problema da habitação efetivamente com um aumento da oferta. E o aumento dessa oferta tem que ser, por um lado, pública, como já referi, e tem de ser também privada. E é aqui que eu quero chegar, porque nós também temos de agilizar, de acelerar os processos de licenciamento na Câmara Municipal. Não podemos aceitar o tempo de espera, o tempo de demora de muitos projetos imobiliários à espera de licenciamento por parte da Câmara. Portanto, nós também temos de acelerar esses processos de decisão. Não se trata de deixar de ter regras nem nada disso, mas trata-se de acelerar os processos de decisão para que os privados também possam colocar habitação privada no mercado. Ora, se houver mais oferta, tenderá a haver pelo menos um controlo do preço de mercado disponível para o acesso à habitação e até, desejavelmente, uma redução do preço de equilíbrio da lei da oferta e da procura. E, por fim, dizer também que, evidentemente, que nós
temos de aumentar e melhorar o rendimento disponível das famílias. E esse é outro tema que eu gostaria de ir um bocadinho mais à frente. Porque se nós tivermos mais emprego, mais atratividade, mais pessoas, mais jovens, naturalmente que também a parte do mercado privado seguramente quererá também apresentar maior oferta de habitação. Mais adiante poderemos ter Muito essa bem. oportunidade. Outra área, penso também prioritária, é a questão da mobilidade. Se nós olharmos aqui para o que se tem passado nas últimas décadas, nós temos a ligação autoestrada Guimarães-Porto em 97, a ligação a Braga em 2003 e depois temos o A-Parque, que também tem sido alvo de alguma atenção, que foi inaugurado em 2008. A partir de 2014, a Câmara avança com a via dedicada ao A-Parque. O que é certo é que estamos em 2025 e não temos a via dedicada, nem temos a ligação autoestrada, sobretudo na região norte do concelho. Como é que vê esta evolução deste processo? Ora bem, a sua pergunta tem aí muitas dimensões que eu quero Puder abordar sintetizar. de forma rápida. Respondendo, em primeiro lugar, objetivamente, à parte final da sua pergunta. O Partido Socialista na Câmara, teimosamente, do nosso ponto de vista, insistiu na via do Ave Parque e que não se concretizou. Nós, já há muitos anos, até dos meus antecessores, precisamente, na Câmara, que defendemos que o que deveria acontecer era a requalificação da Estrada Nacional 101, com o alargamento para duas faixas de rodagem em cada sentido, e para aproximar e para resolver esta ligação onde existe o maior fluxo de trânsito entre Guimarães e o segundo foco populacional maior de Guimarães, que é a zona das Taipas. Portanto, a requalificação da Estrada Nacional 101, essa sim era prioritária para nós há vários anos, e requalificando a Estrada Nacional 101, nós aproximávamos as Taipas do centro da cidade das Taipas, e, portanto, aproximávamos também ao Ave Parque. E esta medida era complementada, como bem sabem, há vários anos que nós defendemos, um novo nó de acesso da autoestrada para a zona norte do concelho, para servir as Taipas e, a partir daí, fazer uma ligação ao Ave Parque. Ora, isto é importante dizer-se, porque o candidato do Partido Socialista aparece agora como se não tivesse responsabilidade nenhuma no passado recente. Porque foi o Partido Socialista é o principal responsável por nenhuma destas duas opções ter sido concretizada. É importante recordar que o Partido Socialista, historicamente, desde que esta questão se levantou, sempre esteve contra o novo nó de acesso à autoestrada para a Zona Norte. E nunca defendeu, como nós, a requalificação da Estrada Nacional 101. E, portanto, o Ave Parque, que de facto é um parque de ciência e tecnologia que podia ser muito importante para Guimarães e para esta região, desde o seu início, que nós alertamos que para o Parque de Ciência e Tecnologia, o Ave Parque, ter sucesso, precisava ter uma boa acessibilidade. O Partido Socialista nunca lhe deu atenção. E é a partir de 2013, 2014 que vem com esta ideia da via do Ave Parque, que insistiu, volto a dizer, teimosamente, que se deixou enredar agora em processos judiciais e que não avançaram. Conclusão, ao fim destes 15 anos, quase 20 anos, nós não temos nem a via do Ave Parque, nem a requalificação da Estrada Nacional 101, nem o novo nó de acesso à autoestrada. Portanto, do nosso ponto de vista, a prioridade é clara. Requalificação da Estrada Nacional 101 e novo nó de acesso à autoestrada na Zona Norte, como sempre defendemos. Agora, deixe-me ainda dizer o seguinte. Esta é uma dimensão na Zona Norte, da cidade para a Zona Norte. Mas temos o resto do concelho, porque de facto, como bem disse, nada disso... A próxima questão prendia-se com as restantes vias de acesso Muito à bem. cidade e pronto, sei, toda a gente sabe que a domínio público defende o BRT, mas só isso não chega. Com certeza. Eu tenho defendido, nós precisamos de uma revolução na mobilidade para melhorar, para corrigir os problemas de trânsito, que é caótico no nosso concelho, mas para efetivamente termos uma mobilidade sustentável em Guimarães. Portanto, paralelamente ao que disse, nós defendemos
também, só para terminar a questão das estradas, há outras requalificações que deviam ter acontecido e por isso hoje continuam a ser prioritárias, que é a Estrada Nacional 105, na ligação para Sul. É fundamental para a coesão do nosso território nós ligarmos com qualidade o centro da cidade aos principais polos do resto do concelho, nomeadamente às vilas. E é por isso que eu insisto muito nisso. É fundamental para a coesão do território, para a coesão social, para aproximar a cidade das suas vilas. E, portanto, a requalificação da Estrada Nacional 105 para sul até Lordelo também é fundamental, como é para o oeste até a Ronfe, a Estrada Nacional 206. E hoje até também a 310, que é da ligação de Pavidem até Cerzedelo. De facto, estas estradas precisam, é fundamental, é importante a sua requalificação para melhorarmos e resolvermos os problemas de trânsito e de mobilidade em Guimarães. Depois, segunda dimensão, transporte público. Nós propomos uma fortíssima aposta no transporte público. Eu quero transporte público da concessão rodoviária da Guimabus, como é conhecida, que é a empresa que opera. Eu quero eu quero um transporte público com mais cobertura, ou seja, eu quero garantir que todas as freguesias do concelho de Guimarães são servidas pelo transporte público. Quero mais frequência, quer isto dizer que quero mais horários, preciso mais quilómetros, mais quilómetros. Repare, nós temos cerca de 3 milhões e 600 quilómetros contratados anualmente. Se formos ao concelho de Braga, é quase o dobro, só para termos uma ideia. E, portanto, nós precisamos de mais quilómetros, mais frequência, sobretudo também com oferta de horários noturnos e ao fim de semana. Porque é fundamental para a vida das pessoas. Senão, não resulta. As pessoas são obrigadas a encontrar outras soluções com o veículo próprio, porque a oferta de transporte público não é suficiente para garantir a mobilidade. Fortíssima aposta no transporte público, portanto, com mais quilómetros, mais frequência. Em terceiro lugar, facilidade e simplicidade do acesso. E é por isso que eu quero transporte público gratuito em todo o concelho. Terceira dimensão, e para finalizar e abreviar, terceira dimensão é o Metrobus. O Metrobus é uma aposta estratégica para o nosso futuro em Guimarães. Guimarães precisa de construir canais dedicados, quer isto dizer, canais onde só circula este veículo de transporte, que é o chamado Metrobus. Portanto, canais dedicados, porque é isso que vai permitir retirar esse transporte público das estradas, não estarem sujeitos ao trânsito normal, aos acidentes, e depois nós sabemos como é que é, não se cumpre os horários, etc. Só com uma via dedicada de transporte é que nós conseguimos ter um transporte mais cómodo, mais seguro, mais fiável, mais cumpridor de horários, e só assim ele se torna mais atrativo para as pessoas utilizarem, para que o transporte público não seja só utilizado por aqueles que não têm outra alternativa. Eu quero que o transporte público seja atrativo para que, aos poucos, as pessoas possam aderir à utilização do transporte público. E, portanto, o Metrobus, o canal dedicado, é fundamental. Claro que podia ser Metrobus, ou podia ser Metro Superfície, ou outra solução. E, sobre isto, temos que dizer o seguinte: os técnicos que foram contratados para vir estudar a solução de mobilidade disseram claramente e provaram por A mais B, desde o custo de investimento ao custo de operação e ao tempo de implementação, que a melhor solução era o Metrobus. A Câmara de Guimarães e o atual Presidente de Câmara concertou com os concelhos, também aqui à nossa volta, porque estamos a falar de soluções de mobilidade que são muito importantes dentro do nosso concelho, e portanto a mobilidade intraconcelhia, ou seja, quando falo do Metrobus, é uma boa solução, porque, por exemplo, no caso da ligação a Braga, vai permitir, não é uma ligação de um ponto A ao ponto B, não é só para ligar o centro da cidade de Guimarães ao centro da cidade de Braga, é uma ligação ao longo de toda a via, e portanto vai servir a população residente e que trabalha e que estuda ao longo desta via, com várias paragens. Portanto, é uma solução de transporte que os técnicos recomendaram, que a Câmara de Guimarães concertou também com os concelhos vizinhos, porque ia a dizer
que, além disto ser uma solução dentro do Conselho para o transporte público, é uma solução também para ligar os conselhos daqui, nomeadamente do quadrilátero, do Pentágono, agora como se chama, mas enfim, dos conselhos que são nossos vizinhos, Braga, Famalicão, Barcelos. Portanto, é uma solução também de ligação interconcelhia. Portanto, tem que ser articulado com os conselhos vizinhos. Foi o que aconteceu. E que só foi poderá consertado. ser, digamos, implementada com o apoio do Estado. E pronto, que só pode, naturalmente, até pelo custo do investimento, pelos valores de investimento que estamos a falar, naturalmente que só é possível se tiver investimento do Estado, do Governo. Ora, a Câmara Municipal de Guimarães, o atual Presidente da Câmara, também tem estado a negociar com o Governo, já com o Governo anterior, ainda do Partido Socialista, e agora com este, precisamente a consertar a solução do Metrobus. E, portanto, quem está de forma séria na vida política, e deixe-me ainda dizer, teve a preocupação também de consertar com a oposição, por forma a que Guimarães tivesse, entre aspas, força política. Falasse, se possível, a uma só voz junto do Governo para convencer a importância deste investimento. E nós aceitamos. É uma boa solução de mobilidade para Guimarães e para a região. Ora, dizia, a responsabilidade política exige que nós não passemos a vida em zigue-zagues e a comprometer o nosso futuro, como está a fazer agora o candidato do Partido Socialista. Porque vejam bem, foi um presidente da Câmara do Partido Socialista que concertou, que negociou, que pediu estudos, os estudos foram apresentados e, portanto, que concertou esta solução do Metrobus. E agora vem o candidato do Partido Socialista dizer que com ele não haverá Metrobus e haverá metro de superfície. Isto não é uma posição... É bom que os vimaranenses tenham bem noção disto. Isto não é uma posição séria, sensata, que defenda os interesses de Guimarães. Pelo contrário. Está, precisamente, a comprometer o futuro de Guimarães. Porque, por um lado, há já trabalho feito. Há já investimento feito. Os técnicos recomendam esta solução. A concertação, digamos, regional, com os concelhos vizinhos e com o governo, foi em torno desta solução. E agora aparece alguém que, irresponsavelmente, vem dizer não quero nada disso, quero 1 metro de superfície. Ora, isto não é assim. Não é assim, porque isso é comprometer. Eu quero que os vimaranenses tenham bem claro isto. Isso é comprometer o presente e o futuro. Porque nós já perdemos tempo demais. Braga já vai ter, no próximo ano, a primeira linha de Metrobus a funcionar. Coimbra já tem. E outros concelhos estão a adotar precisamente essa solução. E Guimarães, em resultado deste zigue-zague permanente do Partido Socialista, que chegou a falar em tramway, em Metrobus, chegou a falar em teleférico para as taipas. Quer dizer, este zigue-zague constante do Partido Socialista comprometeu e compromete o futuro de Guimarães. Portanto, eu quero dizer aos vimaranenses, de forma clara, comigo, o Metrobus será uma realidade, porque eu vou continuar a trabalhar neste projeto com os técnicos, com os especialistas, concertando com as câmaras vizinhas e exigindo, junto do Governo, o investimento que é necessário para que o Metrobus seja uma realidade em Guimarães nos próximos anos. Começando com a linha para Braga, aproveitando a necessidade da ligação a alta velocidade, que poderá justificar e canalizar investimentos já prioritário para este projeto, e depois alargando futuramente ao resto do concelho. Também uma questão muito rápida, logicamente este projeto será para longo prazo, nunca será a curto prazo. Há alguns setores defendem que deveríamos ter a abolição até esse ponto, até esse momento das portagens. Alinha nesta visão? Não. Primeiro deixe-me dizer, muito rapidamente, não, este projeto é já de curto prazo. O Metrobus... O que é que entende por curto prazo? Por curto prazo terminaram-se os estudos, é preciso obter o financiamento do Governo e nos próximos anos, trabalhar nisto para a sua implementação. Repare, Braga já vai iniciar no próximo ano, em maio ou junho de 2026, sim, a primeira linha. Portanto, nós não podemos perder mais tempo. A solução do Metrobus é para implementar já. Agora, não estou a dizer com isto que o Conselho todo vai ser servido já com o Metrobus nos próximos anos. Não. Por isso é que eu estou a dizer, a prioridade, a linha para norte. A seguir, há de ser a extensão para o resto do Conselho. Mas isso, para mim, é uma prioridade para trabalhar já.
que não haja dúvida nenhuma sobre isso. Vamos passar para outra área, que é a parte mais ligada à economia, à indústria. O PSD tem tido uma posição crítica perante a falta de novas indústrias aqui no concelho de Guimarães. E sabemos que as indústrias que dominam aqui, muitas delas exigem mão de obra intensa e também uma qualificação não muito elevada. Acha que se consegue capitalizar para aqui novas indústrias diminuindo os impostos municipais? A área do desenvolvimento económico é a terceira prioridade faz parte das 3 prioridades que nós temos no nosso Só programa uma terceira, para o futuro. Já disse 2. Exatamente. A questão da mobilidade, a questão da habitação e a do desenvolvimento económico. Nós entendemos que a Câmara Municipal do Partido Socialista, ao longo das últimas 3 décadas, não deu a devida atenção, não teve proatividade do ponto de vista de ter uma política económica municipal que, do meu ponto de vista, é absolutamente fundamental para os desafios do presente e do futuro. Nós temos de ter uma Câmara proativa e é por isso que eu defendo que nós criemos uma agência para o desenvolvimento e captação de investimento em Guimarães, com gente especializada a apoiar os nossos empresários, as empresas, naquilo que precisam da Câmara, naquilo que a Câmara pode ajudar as empresas e também a captar investimento. E deixe-me aqui dizer, porque nós precisamos, por um lado, de apoiar os nossos setores industriais tradicionais, do têxtil, do calçado, das cutelarias, mas temos, ao mesmo tempo, de promover uma diversificação do nosso tecido económico. E para diversificarmos esse tecido económico, nós temos de ser proativos. A Câmara tem de ir à procura de atrair investimento para Guimarães em outros setores de atividade económica, também, sobretudo setores de preferência que tenham valor acrescentado, alto valor acrescentado, que possam criar mais e novos empregos, empregos qualificados, porque só por essa via é que nós vamos conseguir atingir um desígnio, que é o de aumentar o salário médio dos guimaranenses. Porque eu não me conformo em viver num concelho em que o meu concelho tem um salário médio abaixo da média nacional e abaixo dos concelhos vizinhos. Não me conformo. E o que aconteceu na última década é que nós ainda agudizamos, afastamos-nos ainda mais dessa média nacional, contrariamente ao que aconteceu com os concelhos vizinhos. Portanto, a diplomacia económica, a proatividade da Câmara de estar ao lado dos empresários, a defendê-los junto do Governo nas medidas que são necessárias, a simplificar e a estar ao lado dos empresários e, por outro lado, a promover com diplomacia económica a atração de investimento, e a promoção da indústria local e regional é fundamental para o nosso território se tornar mais competitivo e economicamente mais desenvolvido. Agora, deixe-me dizer o seguinte, mais uma vez, quem foi o vereador responsável pela área da economia durante 8 anos? Foi o candidato do Partido Socialista. O que é que tem para apresentar de resultados? 0. Porque, de facto, foi um fracasso completo o exercício do mandato por parte do candidato do Partido Socialista. Seguramente não terá sido por acaso que o Presidente da Câmara, ao fim dos 8 anos, o Presidente da Câmara do mesmo partido, o dispensou, o demitiu, porque efetivamente não foi capaz de dar resposta, mesmo tendo a responsabilidade direta sobre o pelouro da economia, aos desafios que nós temos na nossa economia. E isso é fundamental para o nosso presente e, sobretudo, para o nosso futuro. Muito bem. Penso entrar numas questões de resposta mais rápida e começava, digamos, mais na área social. Nós temos, neste momento, em Guimarães, o dobro da população idosa em relação aos jovens. A prioridade vai ser creche ou vai ser, digamos, um apoio a este grupo mais idoso da população guimaranense? Uma resposta rápida. Muito rápida. Quando eu digo que quero Guimarães para todos e com todos, é mesmo isso. Portanto, não há... É para a população sénior e é para a população mais jovem também. Ou seja, de forma muito rápida. Um dos grandes problemas que nós temos é que nós estamos a perder população, ao contrário, mais uma vez, dos concelhos vizinhos, tem que se dizer, e estamos a perder
gravemente população jovem. Guimarães, que já foi um dos concelhos mais jovens do país e até da Europa, hoje é um concelho que perde população jovem. Portanto, nós temos de dar muita atenção à população sénior, tenho dito. Nós temos de aumentar a capacidade de resposta residencial para os séniores que precisam. Temos de aumentar a capacidade de serviço de apoio domiciliário, de atividades e de serviços culturais, de atividade física, de socialização, para que possa haver um envelhecimento ativo, digno, com a qualidade de vida que os nossos idosos merecem. Mas precisamos também, para que Guimarães seja um concelho jovem, precisamos de resolver, por exemplo, o problema das creches. Eu não posso conformar-me em viver num concelho em que as famílias não têm creches para os seus filhos. E por isso o meu compromisso, de forma clara, é em 4 anos acabar com a lista de espera nas creches. Muito Portanto, bem. Guimarães com todos é mesmo olhar para todos e não só para alguns. Vamos então a outra questão, resposta rápida. Quando fala de jovens, pensa-se logo também na vida universitária. Sim. Uma pergunta muito direta. A residência universitária que está a ser construída no Parque não deveria ter sido lá, mas sim aqui no centro da cidade? Não tenho dúvidas. A prioridade devia ser construir onde os jovens precisam de residências universitárias, que era no centro da cidade, enfim, nas imediações, com proximidade à universidade e até aos polos também do Politécnico do Cabo e do Ave. Não tenho dúvidas. A residência universitária, portanto, numa resposta rápida e objetiva, sim, devia ter sido construída noutro sítio, particularmente nas proximidades destes estabelecimentos de ensino superior, ou seja, na cidade. Isso é que devia ter sido prioritário. Muito e não bem. em barco. E não no Ave Parque. Porque não é aí que está concentrada a procura principal por parte dos estudantes universitários. Essa é a principal razão da resposta. Essa é a principal Muito razão. bem. Em 2000 De resto, nada contra que Barco e o Ave Parque possam ter também soluções de alojamento, como é evidente. Muito bem. Em 2026 vamos ter então a capital verde europeia. Sim. Esta é uma pergunta que vai ser geral a todos os candidatos, digamos assim. É um ponto de partida ou um ponto de chegada? Uma resposta também... Acho que é essencialmente um ponto de partida, sinceramente. Porquê? Porque eu acho que, estando muito feliz por Guimarães ser reconhecido como capital verde europeia em 2026, eu acho que nós temos, e independentemente do trabalho e do caminho que já foi feito até aqui, eu acho que nós temos essencialmente muito caminho ainda para percorrer para que Guimarães possa ser uma referência e um exemplo europeu de sustentabilidade e defesa do ambiente, transformando isso, que é o desafio que nós temos também, transformando isso em qualidade de vida para as pessoas aqui viverem, trabalharem e estudarem. Porque eu não quero uma cidade nem um concelho verde sem pessoas. Eu quero um concelho verde, sustentável, amigo do ambiente, em que isso se transforma em qualidade de vida para aqueles que aqui habitam, estudam e trabalham. E, portanto, eu acho, respondendo, que é essencialmente um ponto de partida e um excelente ponto de partida que nos permitirá seguramente ampliar, construir este objetivo que temos pela frente de Guimarães ser uma cidade de referência europeia ao nível da sustentabilidade. Essa vivência do espaço público, com essa capital verde, se caso seja eleito, irá levar mais que à pedonalização de mais ruas aqui no centro da cidade, mais ciclovias não só para lazer. São, digamos, desígnios da sua candidatura? Sim, olha, é mais espaços verdes requalificados para a fruição dos cidadãos. Sim, pode ser mais ciclovias, mas Mas a questão da pedonalização, que é o que lhe interessa. Então que é vamos ser mais mais objetivos. Mais certo. A população do Se centro perguntar da assim, cidade. olha, vai pedonalizar já o centro da cidade, Rua de Santo António, Rua de Gil Vicente? Eu respondo-lhe já diretamente, não. Nós podemos caminhar para aí, mas temos de criar as condições para lá chegar, porque eu volto a dizer, eu quero um centro da cidade dinâmico, atrativo, com pessoas, com comércio. E portanto,
Porque senão nós, enfim, tirávamos tudo do centro da cidade a propósito disto ser tudo mais verde. Não é assim, eu volto a dizer, eu quero uma cidade verde, mas para as pessoas. E neste momento, eu acho que a pedonalização do centro da cidade poderá ser um objetivo a médio prazo, mas é preciso criar condições primeiro para que isso aconteça. Portanto, se me pergunta se eu vou fazer já de imediato, não vou fazer. Quero requalificar zonas do centro da cidade, sobretudo daquilo que eu chamo triângulo comercial da Rua Santo António, Gil Vicente e a Rua Pai Galvão. Penso que nós podemos criar alternativas de estacionamento nas proximidades deste espaço, requalificar o miolo urbano deste triângulo comercial e depois, a partir daí, termos novamente um centro da cidade dinâmico, atraindo lojas âncora, atraindo serviços públicos, com uma programação regular de qualidade do espaço público. Essa é que é verdadeiramente a minha prioridade, porque eu estou preocupado em ver o centro da cidade com menos dinâmica, a ver o centro da cidade com mais lojas vazias, cada vez mais lojas vazias, e isso é que me está verdadeiramente a preocupar, porque eu volto a dizer, eu quero uma cidade para as pessoas. Precisamos de ter, olha, se calhar mais parques infantis também na cidade. Nós precisamos dar prioridade à fruição dos cidadãos implica ter um olhar mais abrangente, que não é só resolver, agora pedonalizamos esta rua e aquela e já passamos todos a dar um grande exemplo para a Capital Verde. Não. A Capital Verde, olha, é respeitar o ambiente, é defender a sustentabilidade, é ter a sustentabilidade transversalmente nas políticas públicas que nós adotamos na Câmara Municipal. Olha, é preservar e defender a veiga de Creixumil, ao contrário do que quer fazer o candidato do Partido Socialista, que tem para lá umas ideias de construir campos de ténis e mais não sei o quê, uns apontamentos, ou lá o que é que ele chama. Não, é preservar, defender o ambiente e a sustentabilidade. É isto, é termos mais parques urbanos, é termos mais árvores, é termos mais zonas verdes que também possam ser usufruídas pela população. É defender, deixe-me dizer, é defender a qualidade da nossa água, é defender a qualidade dos nossos rios, é defender, olha, termos praias fluviais certificadas. Portanto, é tudo isso é que vai construir uma cidade, um concelho que é amigo do ambiente, na qualidade do ar, da água e na defesa do nosso ambiente. Muito bem. Pensando nessa sustentabilidade, em muitas cidades começa a surgir contestação ao excesso de turistas. Caso seja eleito, acha que Guimarães está bem como está ou vai ainda apostar em mais condições para atrair mais turistas? Vamos ter mais hotéis, vamos ter mais alojamento local? Como é que vê esta realidade? Muito rapidamente. Eu quero mais turistas em Guimarães, quero sobretudo mais turistas a permanecerem mais tempo em Guimarães, ou seja, a prolongar a estadia média do turismo dos turistas em Guimarães, porque têm uma estadia média abaixo da média nacional, mais uma vez, e eu acho que esse é o nosso desafio. Mais turistas, ter mais equipamentos de oferta turística, ter mais e novos roteiros do concelho todo que ajude a que essa permanência do turista em Guimarães possa ser maior. Portanto, estou completamente contra aquela visão de quem acha que isto está cheio de turistas, etc. Não está nada. Nós precisamos de mais turistas e precisamos de mais dormidas, precisamos que eles permaneçam mais tempo em Guimarães, que nos conheçam, que nos visitem, que deixem rendimento na nossa economia local. E, portanto, aquilo que eu puder fazer para atrair novas unidades hoteleiras, promover melhor Guimarães a nível nacional e internacional para atrair maior dinâmica turística, estou absolutamente comprometido com essa vontade. Não podemos deixar de falar um pouco da cultura, também numa questão muito rápida, até porque tivemos a Capital Europeia da Cultura em 2012. Como é que vê, digamos, o regime que tem sido seguido pela Câmara em termos de apoios à cultura? Há setores que consideram que há uma excessiva municipalização dessa cultura que, digamos, não liberta as associações. Guimarães tem numa resposta rápida, Guimarães tem uma forte... mesmo... Certo. Mas a pergunta é muito ampla e eu tenho que tentar responder de forma sintética. Guimarães tem uma forte tradição associativa que é preciso valorizar, incentivar e apoiar. É verdade que a política do Partido Socialista, ao longo dos últimos 30 anos, olhando em perspectiva,
foi uma tendência de excessiva municipalização da cultura. Basta até ver alguns dos eventos de âncora que nasceram nas associações Não e que vamos houve uma tendência. recordar. Muito bem. Pronto. Portanto, mas eu não acho que esteja tudo mal. Atenção, eu acho que Guimarães e a Câmara também investiu na dimensão cultural. Guimarães foi a capital europeia da cultura. Eu acho que é possível fazer melhor, mas acho que muito foi feito e deve ser reconhecido. Muito foi feito e foi feito pela Câmara Municipal e também por quem, e naturalmente por quem a dirigiu. Eu acho que hoje nós temos desafios de incentivar a produção, a criação cultural em Guimarães, apoiar os nossos artistas para que aqui a cidade seja também uma cidade de produção, de criação artística. Temos de apoiar mais as nossas escolas de música, bandas filarmónicas, temos de apoiar a nossa cultura popular, promover o nosso folclore, a etnografia, aquilo que é nosso fator de identidade, mas temos naturalmente de complementar isso também com uma programação de qualidade que gere hábitos de consumo cultural na população e para isso temos de ter programação também de referência daquilo que de melhor se faz no país, na Europa, por esse mundo fora, nas diferentes áreas culturais. Muito bem. Alteraria alguma coisa, digamos, na relação entre a Câmara e as principais instituições, digamos, culturais do Conselho, nomeadamente a Oficina, o Centro Internacional de Artes José de Guimarães, mesmo a Tempo Livre? Ou elas funcionam muito bem? Não, elas têm Mas que, também numa elas, resposta muito rápida. elas têm que funcionar melhor. Eu acho que a Oficina, a Tempo Livre, são instituições importantes do município que desempenham um papel que é muito relevante. Agora, nós queremos sempre que elas funcionem melhor sobretudo, promovendo, fomentando a relação, no caso do desporto, a Tempo Livre com os diferentes clubes desportivos, no caso da Oficina com as associações culturais, grupos de teatro, de música, etc., melhorando o seu trabalho. Agora, estas instituições regi-cooperativas, que eu critiquei muitas vezes no passado, mas tinha que ver com outras questões que agora não são para aqui chamadas, porque eu acho que tem que haver uma gestão absolutamente transparente, clara destas organizações, destas entidades, têm que estar no perímetro municipal com total transparência para a sociedade e para os cidadãos e, portanto, acho que desempenham um papel importante e eu quero deixar aqui uma palavra de reconhecimento e de garantia de que estas instituições, comigo, a Presidente de Câmara, vão continuar a desempenhar o seu trabalho e, de preferência, melhor, porque eu cá estarei, juntamente com a minha equipa, para que o programa que temos nas diferentes áreas possa ser no sentido de melhorar o trabalho destas instituições para a população. Muito bem. A última questão, pronto, no fundo é uma declaração final. Já focou várias vezes o slogan de campanha Guimarães com futuro, Guimarães com todos. O que é que faltou dizer ainda nesta entrevista? Digamos, Apelo. 2 minutos para concluir. Um apelo aos vimaranenses. Ao fim de quase 4 décadas de governação do Partido Socialista, sempre com maiorias absolutas, eu peço aos vimaranenses que me deem uma oportunidade. Uma oportunidade de mostrar que Guimarães pode ser mais, pode ser melhor. Que muito foi feito, mas muito ainda há para fazer, para resolver estes problemas que nós temos no presente do nosso concelho, dos desafios da mobilidade, da habitação, do desenvolvimento económico, de transformar Guimarães novamente numa cidade e num concelho atrativo para os jovens, um concelho atrativo para os nossos idosos, um concelho que olha efetivamente e uma Câmara que olha para todo o concelho, para todas as vilas e freguesias do concelho por igual, onde não há vimaranenses de primeira e de segunda. Guimarães tem de voltar a ter uma nova ambição de crescimento e de desenvolvimento. Nós não podemos continuar a ficar para trás. Guimarães tem que voltar a ser uma referência ao nível regional e ao nível nacional e europeu. E para isso é tempo de mudar. É preciso mudar. Aqueles que tiveram lá ao longo das últimas 4 décadas não são a resposta que Guimarães precisa para o seu futuro. E eu peço uma oportunidade para mostrar que nós estamos preparados e em condições de construir Guimarães com futuro, Guimarães com todos.
Muito bem, agradeço Eu é que agradeço. ao Ricardo Araújo. Falta só agora que a população exerça o seu direito e Isso. dever de votar para escolher o novo Presidente da Câmara. Obrigado. Muito obrigado.